Olá, Doris! O título do informativo. O título da lição desta semana é Leis Naturais. E ela fala um pouquinho sobre a Idade Média. Foi um período que ficou caracterizado por dificuldades, vamos dizer dificuldades. E foi um período também que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre este assunto, mas antes disso, roda a vinheta! Naquele tempo, a Igreja Católica ela tinha um controle sobre tudo, sobre os reis, os nobres, as rainhas, o povo, a burguesia, tudo. E este controle acabou fazendo com que ela criasse um decreto, que era o decreto dizia assim, que as pessoas elas não podiam saber nada da Bíblia em relação a Deus, a não ser através de um padre ou de líderes religiosos. Elas não podiam tocar na Bíblia e elas não podiam tirar as suas próprias conclusões. A Igreja naquele tempo, a Igreja Católica naquele tempo, tornou a religião tão pesada que acabou fazendo com que as pessoas esquecessem que a salvação é o dom gratuito de Deus. E assim ela começou a cobrar indulgências para as pessoas poderem salvar os seus entes ou até mesmo a si próprias. E a Igreja Romana ela acabou permitindo que práticas pagãs se infiltrassem na sua doutrina, o que acabou fazendo com que tudo mudasse, que no caso foi os mandamentos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas Deus, ele vendo que a sua palavra estava ou iria ser alterada, ele não deixou que isso acontecesse. Ele tinha o povo remanescente, e entre esse povo tinha os valdenses, que eram um povo que guardavam as leis de Deus e se baseavam na Bíblia, mas eles tinham que viver escondidos em cavernas e às vezes não, sempre, eles copiavam trechos da Bíblia e pregavam sobre salvação para as pessoas naquele tempo que era de perdição. O texto-chave em 2 Tessalonicenses fala assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O que é esse mistério da iniquidade que 2 Tessalonicenses fala? Na segunda-feira, o livro Comentário Bíblico Adventista, ele fala um pouquinho e explica sobre este mistério da iniquidade. Vamos ler. O título se refere a um poder caracterizado pela desobediência. A referência à lei é significativa, em vista da tentativa de mudança da lei mencionada em Daniel 7:25. Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis, Em última análise, esta descrição se aplica a Satanás, o autor da desobediência, mas o demônio geralmente camufla sua personalidade ao trabalhar por meio de agentes. Nos últimos dias, ele desempenhará um papel mais direto, levando o engano ao acúmulo de falsificar pessoalmente a vinda de Cristo. E muitas pessoas elas irão acabar caindo desta mentira, de que Jesus está voltando, pelo simples fato de não lerem a Bíblia, não terem conhecimento da verdade. E naquele tempo a Bíblia não existirá mais, não terá mais Bíblia. E isso fará com que as pessoas se confundam. E no fim dos tempos haverá apenas dois grupos, que é o grupo dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus, e os que não fazem. Agora vamos ler o flash na quinta-feira. Satanás sabia muito bem que foram as Sagradas Escrituras que capacitaram o Salvador a resistir a seus ataques. A cada investida, Cristo lhe apresentava o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. Para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade do usurpador papal, ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia. Precisa esconder e suprimir as sagradas verdades. Os capítulos 3 e 4 do livro Os Resgatados
são um convite para que nós possamos entender como algumas profecias de Daniel se cumpriram e como algumas outras ainda vão se cumprir. E nós sabemos também que quanto mais difícil é uma coisa, mais nós desejamos ela. E assim era naquele tempo. As pessoas, elas não tinham acesso à Bíblia. Isso era uma coisa difícil para elas. E isso acabava deixando com que elas desejassem conhecer a Deus por si próprias e tirar as suas próprias conclusões. Hoje em dia, a Bíblia ela é uma coisa que nós temos em casa, que todos nós temos em casa, 1, 2, mais 10, e isso acaba fazendo com que nós desvalorizemos ela, desvalorizemos ela. E a gente esquece o real valor que ela tem. E para nós podermos lembrar, nós temos que olhar para o povo da Idade Média e ver que eles tiveram que sofrer, morrer e passar por várias outras coisas para que hoje nós pudéssemos ter a Bíblia nas nossas mãos. Agora vamos ler na sexta-feira um trecho que fala do livro Os Resgatados, na página 40, o 3º parágrafo. Assim como a arca sobre as águas agitadas, a palavra de Deus supera as tempestades que ameaçam sua destruição, como uma mina com ricos veios de ouro e prata escondidos debaixo da superfície. As Sagradas Escrituras contêm tesouros da verdade que somente aquele que busca com humildade e oração pode encontrar. Deus projetou a Bíblia para ser um livro com lições para toda a humanidade, revelando a si próprio. Cada verdade que enxergamos é uma revelação nova do caráter do seu autor. Com outros olhos, a primeira frase fala assim: o poder não corrompe, o medo corrompe. Talvez o medo de perder o poder. Valorize a palavra de Deus enquanto ela está disponível. Olhe para a Bíblia como realmente ela é, um livro de promessas e esperanças. Esteja sempre disposto a falar de Deus para o próximo e para as outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas páginas, curtir a nossa página no Facebook, seguir no Instagram e compartilhar com todos os seus amigos. Até a próxima!